Como o estresse afeta a sua bexiga? Vocês já repararam que quando vocês estão muito estressadas ou ansiosas, vocês ficam indo no banheiro o tempo inteiro? Eu sou o Dr. Renato, eu sou ginecologista e mestre pela Faculdade de Medicina da USP. E eu vou te explicar por que isso acontece. E se você ficar até o final, eu também vou te dar algumas dicas de como resolver esse problema se você está sofrendo com isso. Bom, muitos artigos falam sobre a resposta de fuga ou luta como responsável por esse problema. Então, o que é essa resposta de luta ou fuga? É quando você se depara com algo que te deixa muito assustada, nervosa ou com vontade de fugir. Eles dão um exemplo de quando você está na selva e você vê um tigre. Você precisa ter todo o seu corpo pronto para poder correr e assim todo o seu corpo se concentra em levar o fluxo sanguíneo para as áreas que precisam de sangue, como por exemplo os músculos. Durante esse período, e parte dessa cascata é a liberação de um monte de hormônio, e esses hormônios substituem os hormônios normais que mantêm a sua bexiga relaxada. Então o que acontece é que o esfíncter da uretra, que mantém a urina na bexiga, relaxa e a bexiga se contrai, dando muita vontade de urinar. E algumas pessoas até perdem xixi nas calças por conta dessa vontade que pode ser muito forte. Outra coisa que descobrimos é que as alterações na bexiga devido ao estresse podem explicar por que isso acontece. Tem alguns estudos com animais que pegaram uns ratos que foram expostos a situações de estresse crônico e mediram a sensibilidade da bexiga. E o que eles encontraram foi que esses ratos tinham um limiar mais baixo para poder perceber as coisas como dolorosas ou desconfortáveis em comparação com outros ratos que não foram submetidos a esse estresse crônico. Eles também sentiram essa sensação desconfortável com mais intensidade quando foram estimulados. Isso é conhecido como um fenômeno chamado hiperalgesia induzida por estresse, que pode explicar por que, quando temos algum estresse crônico, a gente sente algumas sensações normais, como a necessidade de ter que ir ao banheiro de uma forma tão desconfortável e de uma forma tão incômoda que a gente quer ir ao banheiro mais rápido para poder aliviar aquela sensação que passa a ser totalmente incômoda. Alguns outros estudos analisaram alguns neurotransmissores e os neurotransmissores são mensageiros químicos que são liberados pelas células nervosas para outros órgãos do corpo para poder transmitir uma determinada mensagem. E o que a gente descobriu é que em situações estressantes, o cérebro libera mais fator de liberação de corticotropina. O fator de liberação de corticotropina é liberada pelo cérebro durante períodos de estresse ou ansiedade. E, curiosamente, a bexiga possui receptores que respondem a esse neurotransmissor específico. E esse neurotransmissor atua na bexiga, aumentando as contrações da bexiga. E as contrações da bexiga são a razão pela qual você sente vontade de urinar. Então você tem mais contrações da bexiga, mais urgência, fazendo com que você precisa ir ao banheiro com mais frequência e com mais urgência. Outro neurotransmissor chamado de serotonina também é importante. Ele atua nos vasos sanguíneos e nas vias da dor do cérebro. E ele está relacionado com o estresse e com sintomas urinários. A serotonina também é responsável por controlar o humor, a atenção, o sono e dor. E quando você tem estresse crônico, você tem uma diminuição dos níveis de serotonina. E descobriu-se que uma redução dos níveis de serotonina está associada a mais contrações da bexiga e, consequentemente, mais urgência e mais frequência urinária. Uma outra causa de urgência é a disfunção do assoalho pélvico. Pense quando você está estressada ou ansiosa.
Nessa situação, as coisas ficam tensas, certo? As pessoas sentem dor na mandíbula de tanta contração na musculatura da mandíbula. Elas também podem ter os músculos do assoalho pélvico tensos. E quando os músculos do assoalho pélvico ficam tensos, eles podem causar uma série de sintomas, e um desses sintomas podem ser os sintomas urinários. Pode haver um aumento na urgência urinária e na frequência urinária, e às vezes até dor na bexiga devido a essa disfunção do assoalho pélvico causado por essa contração exagerada da musculatura da pelve. Também pode causar sintomas como sintomas intestinais, bem como dor durante a relação sexual. Por isso, se você estiver descobrindo que quando você está estressada, você tem muitas coisas estranhas, incluindo problemas na função intestinal ou na função urinária, pode ser que você também tenha uma disfunção do assoalho pélvico. Agora, eu quero compartilhar um estudo com vocês sobre a bexiga hiperativa e ansiedade. Bom, como que eles estão relacionados? Então, quase metade das pessoas que tinham bexiga hiperativa também tinham ansiedade, e as pessoas com bexiga hiperativa tinham taxas mais altas de ansiedade ou sintomas de ansiedade mais graves. E aqueles que tinham ansiedade tinham sintomas de bexiga hiperativa realmente muito mais fortes. Então, o que isso significa? Será que isso significa que bexiga hiperativa e ansiedade causam uma outra? Bom, a gente não sabe, mas nós sabemos que a relação entre bexiga hiperativa e ansiedade é muito forte mesmo. E por que conhecemos isso muito bem? Nós sabemos que ao controlar uma série de fatores, eles estão altamente correlacionados. Além disso, sabemos que quando você tem uma pior ansiedade ou pioras do sintoma da bexiga hiperativa, eles agravam um ao outro. A gente também sabe que tem uma relação temporal. A gente sabe que as pessoas que têm bexiga hiperativa têm uma maior probabilidade de desenvolver ansiedade nos próximos 10 anos. Da mesma forma, sabemos o oposto. Ou seja, as pessoas que têm ansiedade têm uma chance de desenvolver bexiga hiperativa nos próximos 10 anos. Melhorar esses sintomas de bexiga hiperativa pode realmente ajudar a melhorar os sintomas da ansiedade e também vice-versa. E o que você pode fazer? Você pode marcar uma consulta com o uroginecologista para ver se você realmente tem bexiga hiperativa ou alguma disfunção do assoalho pélvico. E pode ser ajudada com o tratamento para essas doenças em específico. Outra coisa que você pode tentar fazer é o treinamento da bexiga. Eu vou te ensinar. Quando você tem uma vontade de urinar, você vai ver que a vontade aumenta muito e fica muito forte. E é aí que você corre para o banheiro. Mas se você conseguir esperar, essa vontade vai diminuir de uma forma muito lenta. E aí depois o que você pode fazer é esperar que essa vontade passe. Chamamos isso de treinamento da bexiga. Quando você sente vontade de fazer xixi, mas você espera, se distrai, pensa em alguma outra coisa e contrai a musculatura da pelve para não precisar fazer o xixi. E depois disso, quando a vontade passar, você vai no banheiro para poder urinar. Isso faz com que o seu cérebro e sua bexiga se reconectem para que eles não sintam mais aquela vontade com tanta força e urgência. Além disso, você pode fazer algumas coisas para poder ajudar a reduzir o seu estresse. Você pode focar em ir para a cama na hora certa, ter uma boa qualidade de sono para o seu corpo. Isso tem sido demonstrado que ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Além disso, você pode fazer atividade física todo dia, mesmo que seja apenas uma caminhada, porque pode ser muito benéfico para a sua saúde e também para o seu humor. Também foi demonstrado que passar mais tempo no ar livre, na natureza, melhora os níveis de humor e pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Enfim, se você gostou desse conteúdo, não deixe de seguir o meu canal e se inscrever para poder saber mais dicas sobre cuidados com a sua saúde. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!